O Atual tá de volta e hoje tem muffin de fubá com goiabada. Isso vai ficar bom, vamos fazer? Você vai fazer uma espécie de anguzinho, é isso mesmo, antes de começar a preparar a massa. O início, né, dessa massa vai levar justamente esse fubá, que vai ser diluído aqui no leite. Peraí, cadinho. Vamos misturar aqui até diluir um pouco. Começa com um anguzinho no leite. E aí sim você acende o fogo. Vamos esperar cozinhar um pouco esse angu. Até ele fazer assim, o ponto, né? É até fazer riscos aqui na panela. Então, a gente já começa pedindo passe de mágica, que a gente precisa dar uma leve fervura e cozinhar um pouco esse fubá. Olha só como criou os riscos na panela que eu falei, ó. Daqui você já pode misturar a manteiga. Opa! Vamos misturar a manteiga. Ela vai diluir aqui um pouquinho. Vai amaciar o anguzinho. E eu já vou desligar aqui o fogo. Nós vamos esperar um pouco agora esfriar para misturar iogurte, açúcar e ovos. Vamos lá, passe de mágica. Enquanto a Divina esfria, né, aquela mistura, aqui nós vamos colocar 2 ingredientes para que a goiabada não afunde no copinho de muffin, tá? Na nossa forminha. Então, o que você vai precisar? Da goiabada em cubinhos. Se você colocar ela só assim, desse jeito, ali nas forminhas, ela vai derreter, ela não vai ficar com esse, né, no quadradinho. Então, a gente pega e coloca um pouquinho de farinha de trigo para que ela possa ficar selada. Então, a gente quer que esses cubinhos fiquem selados para que a gente consiga colocar ali nas forminhas. Na hora de colocar, a gente vai tirar o excesso. Então, vamos reservar esses cubinhos assim, dessa forma. Aí, em outra vasilha, vamos misturar aqui os ingredientes secos. Aqui eu tenho farinha e mais fubá. Ó. E já misturando também o fermento em pó. São os ingredientes secos. Pronto. Ainda tenho aqui ovos, açúcar e iogurte, que nós vamos misturar na panela que está o restante dos ingredientes. Divina me devolve aqui a panela. Olha que interessante, fica parecendo ovo mexido, né? Então aqui, ó, nós já vamos colocar o iogurte, açúcar e os ovos. Tem que ser frio, né? No máximo morninho, para que não cozinhe os ovos. Pronto, mais uma mistura feita. Esse bolinho fica muito bom, viu? Vou passar aqui um pouquinho do fouet para tirar os gruminhos. E agora vamos transferir essa mistura para os ingredientes secos. Vamos colocar tudo aqui e vamos continuar batendo até que vire uma massa bem homogênea. Vamos usar primeiro aqui a colher. Ó, fica massa de bolo. Então, só misturando
Não é difícil de fazer, né? Só um passe de mágica para ganharmos tempo. Bom, essa é a textura da nossa massa, certo? Se precisar, você pode colocar um pouquinho de leite para dar apenas uma suavizada. Então, ó, pouquinho que eu digo é um pouquinho mesmo. Vamos colocar agora nas forminhas. O forno já está pré-aquecido, 180 graus. E em mais ou menos entre 30 a 35 minutos, dependendo do seu forno, ok? Mas sempre lembre de acender o forno antes, certo? Lembrando que você também não deve colocar até o final da forma, porque vai crescer, né? O bolinho leva fermento, o muffin leva fermento, para que não ultrapasse a nossa forminha. E aí, deixa eu colocar aqui, você vai pegar uma ou duas, né? Um ou dois cubinhos dessa goiabada e colocar aqui, ó. Pode ser um maior e um menor. E ela não vai derreter e ela vai ficar firme aqui nessa, como é que se diz, com essa farinha. Só tirar o excesso. E pronto, gente. Não tem mais, né, nenhum tipo de dificuldade. A única diferença não é aquela massa que mistura tudo, né, e coloca para assar. Essa não, você tem que usar primeiro, dar uma cozida, né, no fubá e acrescentando os ingredientes secos, os ingredientes líquidos, para que dê a forma, né, para que fique com a textura que a gente precisa. Gostou da dica? A receita vai estar lá no nosso site e também no nosso canal do YouTube. E você não pode perder ela prontinha aqui no programa depois do intervalo.